Oi, tudo bem? Vamos para mais um nosso estudo bíblico da Palavra de Deus? Hoje nós vamos ler o livro de Deuteronômio, capítulo 9. Eu convido você, pegue sua Bíblia e vamos juntos, fazer essa leitura do capítulo 9 do livro de Deuteronômio, que nos diz assim: Escuta, ó Israel, agora tu atravessas o Jordão para entrares e deposares povos que são maiores e mais fortes do que tu, cidades grandes e fortificadas até o céu. Um povo grande e alto, filhos dos Anaquins, que tu conheces e dos quais ouvistes. Quem poderá resistir aos filhos de Anak? Deixa eu comentar com vocês quem eram esses Anaquins, que Deus está falando aqui, que eram bem mais fortes do que o povo de Israel. Esses Anaquins, eles são descendência dos anjos caídos, Quando você lê o livro de Enoque, o livro de Enoque nos explica bem esse povo. Era um povo com uma mistura, quando Deus ele tirou, lá do paraíso o homem e também o Satanás. Então, esse grupinho de Satanás também veio junto, com o demônio. Então, essas pessoas, essa linhagem, era anjos que estavam lá no céu. Então, eles eram altos, pessoas eram seres, altos. Então, eles vieram aqui para a Terra e tiveram, relacionamento com as mulheres. Então, esse povo aqui, quando Deus ele tirou Adão e Eva do Egito, não foi só Adão e Eva do Egito, lá tinha mais povos, só que esse povo veio junto, esses Anaquins vieram, esses anjos caídos que fala na Bíblia, anjos caídos, eles vieram e tiveram relacionamento sexual com as mulheres, e desse relacionamento teve, esses homens altos. Por isso que você vê em muitos lugares, aquelas pedras enormes, grandes, montuadas uma em cima da outra. Aí você pergunta quem colocou aí, os cientistas, ficam indagando quem colocou aí, por falta de conhecimento da palavra de Deus. Então eles ficam nessa dúvida. Mas quem colocou lá eram os Anaquins, eram homens gigantes. Até na época de Davi existiam ainda, esses Anaquins. E conforme o tempo foi passando de geração a uma geração, eles foram, a linhagem deles veio, acabando, veio mudando, de estatura por causa do passar do tempo. Então, esses homens ainda eram gigantes. Na época de Davi ainda tinha, gigantes aqui na terra, tanto que Davi ele lutou com um, ele matou o Golias, que era um gigante. E aqui a Bíblia fala que eles habitavam ainda nessa época aqui, que o povo de Israel estavam, no Egito. Existiam sim esses gigantes, que eles habitavam aqui na terra. E eles, teve a descendência deles, a linhagem deles também eram homens muito cultos, muito inteligentes, muito fortes, muito alto. Então, tudo deles era muito, porque esses homens veio de linhagens de santos, de anjos. Eles eram anjos lá no céu. Eles saíram depois que Deus, destruiu eles, que trouxe eles aqui para a terra. Mas eles tinham esse DNA de homens fortes, homens sábios, eles eram muito sábios, e eles vieram, aqui para a terra. Tanto que Deus, ele começou a destruir esse povo, quando ele escolheu um povo santo, o povo de Israel, lá do Egito, quando ele tirou o povo do Egito. Não que aquele povo, o povo que estava lá em Israel, estava no Egito, era um povo santo, mas esse povo era uma descendência de Jacó, era uma descendência de Abraão. Nós temos que lembrar que Deus ele fez uma aliança com Abraão, que ele falou para Abraão que de Abraão ia nascer uma grande nação, até que nasceu, tanto que Abraão teve 2 filhos, Isaac e Ismael.
foram duas descendências ali, né? Isaac foi uma descendência e Ismael foi uma descendência, mas Deus protegeu as duas descendências. Só que Deus escolheu para o povo dele a descendência, né, de Isaac. A descendência de Ismael, Deus protegeu, mas ele não escolheu tanto, né? Ele não era o povo escolhido por ele, porque Ismael veio de um adultério, né? Vamos dizer assim. Ismael veio de um adultério e Isaac não. Isaac veio do casamento, né? Ele veio da formosura, da santidade de um relacionamento entre marido e mulher. E Ismael não. Ismael já veio de um adultério. Tanto que a gente pode observar na Bíblia que quando Deus fala, né, para o homem não adulterarás, para obedecer a palavra de Deus, porque os filhos de um adultério, eles não são tão abençoados, eles não eram, né, tão vistos, né, como os filhos de um casamento, né, sólido, né. Então, aqui a Bíblia fala, então, que, vamos continuar lendo aqui, ó, um povo grande e alto dos filhos de Anaquins, que tu conheces, e dos quais ouvistes. Quem poderá resistir aos filhos de Anak? Deus está falando para o povo, né, de Israel. Não é vocês que vão resistir a esses Anaques. Não é vocês. Eu irei à frente de vocês para destruir esse povo por vocês. Aí fala, sabe, pois, agora que o Senhor teu Deus, Ele mesmo é o que passa diante de ti como um fogo consumidor. Ele os exterminará e os submeterá diante de ti. E tu os expulsará e os destruirá rapidamente, como o Senhor te disse. Não digas em teu coração, quando o Senhor teu Deus os expulsar de diante de ti, por causa da minha justiça é que o Senhor me introduziu nessa terra para possuir. Por causa da iniquidade destes povos é que o Senhor os expulsa diante de ti. Não é por causa da tua justiça, nem pela retidão do teu coração que entras a terra a possuir sua terra, mas pela iniquidade destes povos que o Senhor teu Deus os expulsa diante de ti, para confirmar tudo o que o Senhor teu Deus jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Tá vendo o que eu tô falando? Tudo que Deus fez, né, na época, expulsou aquelas nações, porque aquele povo Anaquins era povo ímpio, era povo, já vieram da origem, né, de Satanás. Então eles vieram, era descendência, né, de Satanás, esse povo. E eles eram um povo alto, um povo grande, gigantes, né, que fala na Bíblia, que até o próprio Davi, né, lutou com o gigante. Então, você pode observar que em todas as regiões, né, do mundo todo, não vou dizer só aqui no Brasil, mas do mundo todo, você observa que esse povo passou. Eles, assim, como diz o outro, né, eles fizeram uma arrastagem, né, pela terra toda, porque aonde você vai, você vê, né, que os antigos monumentos, né, antigas casas, aqueles casarão, eles eram enormes, eles tinham janelas enormes, as janelas eram mais de 3 metros, se você olhar esses casarão antigos que eram feitos, as janelas eram mais de 3 metros, aí você pergunta, mas por que eles faziam, se eles eram tão pequenininhos, por que eles faziam janelas tão grandes, né, que era maior do que uma porta da sua casa, para você ter uma ideia, as janelas que eram deles. Aí você pergunta, por que eles faziam? Porque eles eram gigantes, pessoas altas, pessoas grandes. Então eles faziam, né? As portas eram quase 4, 5 metros. Tem construção aí que você vê, antiga, bem antiga mesmo. As portas eram enormes. Então acho que até para abrir uma porta precisava de várias pessoas para abrir aquela porta hoje, né? Na nossa estatura, né? Pequena, é muito grande as portas. Então eles faziam essas construções altas. Então as pirâmides mesmo, né, que foram construídas, aquelas pedras grandes, pedras enormes, você vê na televisão quando eles passam, né, que as pessoas falam assim, quem fez isso, né, quem colocou isso, mas eram pessoas gigantes que trabalhavam. Então eram pessoas, eles eram como o ser humano, que foi uma mistura, né, do ser humano com os anjos, né, com esses seres, né, vamos dizer, seres híbridos, né,
que formou, né, outra raça humana, né, era uma outra raça humana e que Deus fez de tudo para destruir. E hoje nós vemos que foram totalmente, hoje dificilmente você vê um gigante, você não enxerga gigante, você não vê, não vai conseguir ver um gigante. Até aqueles gigantes que antigamente tinha 2,5 metros, hoje é muito difícil ver um gigante de 2,5 metros, sendo que na época existiam gigantes, eles eram muito, muito altos. Porque se você for ver a história do próprio gigante Golias, ele era um homem muito grande. Ele era um homem muito grande. Colocando ele ao lado de Davi, Davi não tinha nem como, né, matar o gigante Golias. Davi era uma criança, né, um jovem, né, praticamente criança. E como ele matou, aí todo mundo fala, Davi matou o gigante. Não foi Davi que matou o gigante, foi Deus. Deus, você acha que uma pedra de uma funda vai matar um gigante? Não vai. É a força de Deus ali, que estava ali. Foi Deus que matou o gigante, não foi? Dá mérito, né? Deu mérito para Davi, né? Deu mérito para Davi, Davi cresceu, né? Por causa desse mérito dele, que ele matou o gigante. Mas não foi Davi que matou, porque Deus estava com Davi. Então Deus deu esse privilégio para Davi. Davi, eu vou fazer você ficar grande, eu vou exaltar você, agora você vai ser um homem grande, um homem poderoso, todo mundo vai te respeitar. Porque Davi era um pobre coitado, né? A Bíblia fala que ele era pastor de ovelhas, né? Ele ficava lá cuidando do pasto lá, ninguém dava importância, tanto quando, acho que é Jessé, né, que foi procurar, ele falou, né, o pai dele falou, meu filho, quantos filhos você tem? Aí mostrou os filhos fortes que ele tinha lá, né? Aí falou, mas você não tem outro filho? E ele nem, né, ele achava Davi tão insignificante que ele nem citou Davi. Aí, de tanto o profeta, né, insistir com ele, ele falou, não, eu tenho um outro, mas ele é pequenininho, tá lá no curral. Ele deixava ele lá para cuidar para você ver tão insignificante que era Davi. Ele tá lá no curral, ele é... A própria família não dava valor para Davi, a própria família dele. Para você ver, a própria família não dava valor para ele. Deixava ele lá no curral, cuidando dos bois, das ovelhas. Só que Deus, ele honrou Davi. Davi, eu vou te exaltar. Aí Davi mata o gigante. Pronto, ali exaltou Davi, porque ninguém tinha essa coragem, ninguém tinha, né, essa audácia, né, de querer matar um gigante. E lá Davi, mata, né? Deus exaltou Davi. Davi foi um homem muito exaltado, muito rico, né? Tanto que o próprio filho dele, a descendência, Deus ainda abençoou tanto Davi, que até a descendência dele foi abençoada por meio de Salomão, né? Salomão também foi um homem muito, muito culto, muito sábio. Deus deu uma sabedoria que jamais deu um outro homem para Salomão. Então isso tudo é Deus que dá a sabedoria para o homem, a força que Deus é que dá para o homem, a saúde, então, do seu corpo. Então tudo que você pedir, por isso que o próprio Jesus, ele falou, tudo que pedires ao Pai em meu nome, eu não falo que ele vai fazer. Mas aí você tem que pedir ao Pai, você tem que ir direto para o Pai. Deus, me ajuda em nome de Jesus. Deus, eu quero isso em nome de Jesus. Aí, se você estiver merecendo daquela misericórdia de Deus, daquele apelo que você está fazendo, né? Se você estiver merecendo, se você for merecedor dessa bênção, desse pedido que você está pedindo, você alcança. Você alcança. O próprio Jesus, ele dá muitas dicas para nós, né? É impressionante quando a gente começa a ler a Bíblia e observar os mínimos detalhes que o próprio Jesus falou, que a gente deve orar e jejuar sem cessar. Porque se você estiver orando, jejuando sem cessar, você estará com quem? Com a presença de Deus em você. Então tudo que você pedir para Deus, se for bom para você, porque às vezes a gente pede algo para Deus e não é bom para nós, não é bom para o nosso companheiro, para nossa família. Então a gente quer algo que às vezes não vai nos, não vai ser útil para nós.
vai prejudicar o outro, entende? Então Deus não dá. Mas se estiver ao alcance nosso e ao alcance de Deus, de receber, né, de nós recebermos essa bênção de Deus, claro que Ele vai nos dar. E aqui ele fala: sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá esta boa terra para possuíres, pois tu és um povo de cabeça dura. Aqui Deus está falando, né, para o povo de Israel. Olha, não é pela sua justiça, porque vocês não são justos, não. Mas pelo teu pai, porque eu fiz um juramento para Abraão, para Isaac, para Jacó, tá vendo? Toda a descendência da santidade. Abraão era um homem justo, aí veio, né, dele gerou o casamento dele entre Abraão e Sara, gerou Isaac, aí de Isaac gerou Jacó e Esaú, mas Deus preferiu a descendência de Jacó, né, para ser abençoada. Deus escolheu, porque Jacó era o filho mais temente. Então, observa, de uma família, né, tem aquele obediente e aquele filho desobediente. E aqui fala: lembra-te, não te esqueças de como provocaste a ira do Senhor teu Deus no deserto, desde o dia em que saíste da terra do Egito, até chegares a este lugar, foste desobediente contra o Senhor. E em Horebe incitaste contra o Senhor. O Senhor se irou contra vós de tal maneira que ele quis vos exterminar. Se não fosse a interferência de Moisés, nessa época aqui, o povo, hoje nós não estaríamos aqui, eu não estaria aqui falando, né, do amor de Deus para você, eu não estaria aqui passando essa mensagem, né, levando até você, né, esse amor de Deus, que Deus tem por nós ainda, né, graças à interferência, né, que Moisés teve naquele povo de Israel. Hoje nós temos, né, recebemos essa bênção também. Não foi só para aquele povo, mas para nós também, porque nós somos descendência, né, desse povo, e esse povo foi um povo rebelde. E aqui Deus, ele está falando que não foi por causa deles que Deus está colocando eles, não foi por causa daquelas nações dos anaquitas, né, que aquele povo eram homens rebeldes contra Deus. Não foi por causa disso, porque o povo de Israel também era rebelde. Deus sabia disso. Mas é porque ele tinha feito uma promessa para Abraão. E a palavra de Deus não volta atrás. Então foi por esta razão que Deus colocou esse povo de Israel numa terra prometida. Numa terra que eles não plantaram, mas eles tinham do bom e do melhor. Agora imagina você entrar numa cidade, Deus destruir todos os povos daquela cidade. E aquela cidade ser uma cidade riquíssima. Você poder escolher qual casa que você quer morar, qual carro que você quer ficar. Já pensou se acontecesse isso hoje? Eu lembro que tem muitas falas, né, do povo do Testemunho de Jeová, que eles falam que não vai haver, né, não vai haver arrebatamento. E o arrebatamento, né, como a gente pensa, diz que não vai haver, que Deus que vai destruir esses homens maus. Eles falam assim que essas casas, né, vão ficar vazias e eles vão poder morar, assim que é o pensamento deles. Mas não é. Você não vai ficar aqui na terra. Deus está preparando uma nova Jerusalém. A Bíblia é bem, né, fática quando fala assim. Deus está preparando uma nova Jerusalém, uma nova cidade. E lá a cidade é revestida de ouro. A terra aqui não tem ouro. Se tiver, já está mais assim, como dizer assim, já está mais, né? Só tem aquela pepitas, né? Eu quero ouro, quero diamante, né? A gente andar na terra. É isso, gente. É obediência. Deus exige de nós obediência. Se queremos ter saúde no nosso corpo, se queremos ter alimento na nossa casa, se você quer ter uma vida tranquila, é ter obediência diante de Deus. É você viver em constância, santidade com Deus. Que aí Deus te livra do mal.
Mas como que Deus vai te livrar do mal se você não obedece? Como que Deus vai te livrar do mal se você não obedece? Não tem como, né? Então vamos lá. E aqui ele fala: quando subi ao monte para receber as tábuas da pedra, as tábuas da aliança que o Senhor fez convosco, permaneci no monte 40 dias e 40 noites. Eu não comi pão e nem bebi água. Então o Senhor me deu as 2 tábuas de pedras escritas com o dedo de Deus, e nelas estavam escritas todas aquelas palavras que o Senhor tinha falado convosco no monte, no meio do fogo, no dia da assembleia. E aconteceu que, ao fim de 40 anos e dos 40 noites, de 40 dias e 40 noites, o Senhor me deu as tábuas de pedra, as tábuas da aliança. E o Senhor me disse: levanta-te e desce logo daqui, porque o teu povo que tiraste do Egito já se corrompeu rapidamente, se desviaram do caminho que eu lhe ordenei, fizeram um ídolo para si. Aqui a gente observa que Deus, ele já tinha dito que não era para eles, né, fazerem ídolos, adorar imagens, porque aquele povo, eles vieram, né, com costumes, né, lá do Egito. E o Egito, a gente sabe que lá o Egito é o mundo, né, é um mundão, onde tem vários deuses, onde, né, o povo adora até rato, né. Se você for lá na Índia, você fica até abismado de tantos deuses que eles, né, adoram. Imagens, então, nem se fala. Então, aqui no nosso Brasil, vemos, né, esse costume ainda, essa tradição, né, do Egito ainda aqui no Brasil, que as pessoas adoram muito imagens, as pessoas acreditam muitas fábulas, né? Isso é tudo abominação contra Deus. Então, tudo que é abominação, Deus odeia. A palavra é essa: Deus odeia. Talvez você fale assim, é muito forte falar isso. Não, Deus odeia. E aqui o próprio Moisés está lembrando, né, esse povo: olha, eu fiquei 40 dias, 40 noites lá em cima no monte, e quando eu desci, vocês já tinham corrompido, vocês já fizeram ídolos para vocês adorarem. E ele está dizendo: e o Senhor me disse: vejo este povo, vejo que ele é povo de cabeça dura. Deixa-me, eu exterminarei e apagarei seu nome debaixo do céu, e farei de ti um povo mais forte, mais numeroso do que este. Deus, ele quis exterminar aquele povo. Gente, aquele povo não era 100 pessoas, não era 200 pessoas, era milhares, era milhões de pessoas que estavam ali. Não era nações e nações e nações, porque aqui esse povo já tinha crescido muito, tanto que o próprio rei do Egito, ele queria, né, expulsar esse povo do Egito, porque esse povo também era muito, eles foram crescendo eles se multiplicaram tão rapidamente, que o próprio rei lá do Egito, ele também queria um pouco de distância desse povo. Então, aqui Deus fala: deixa eu exterminar esse povo. Aí Moisés pensa: não. Deus fala para ele: eu vou fazer outro povo. Deixa eu exterminar esse povo, porque esse povo é rebelde. Lembrando que, quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra, na época, né, de Abraão, né, que tinha Ló lá, Ló foi pela misericórdia de Abraão, que Deus, né, ele libertou, né, Ló e a família dele. Então, Ló não era um homem temente a Deus. Para você ver, 2 nações enormes. Essas nações já existiam, esses anaquins moravam nessas nações. Eram povos rebeldes. E Deus destruiu essas nações. Sodoma e Gomorra, Deus destruiu. Só que tinha outras nações também, né? Então, Deus destruiu essas nações. E a gente vê que esse povo, de tudo que Deus fez, parece que eles não lembram, né? As pessoas esquecem, né? Se não tiver ali, né, fortalecendo espiritualmente eles não têm força espiritual para se manter. Hoje mesmo você vê, se tem pessoas que só vai na igreja dia de domingo à noite ainda. Aí durante a semana toda nem pega a Bíblia para ler. Ela não tem força espiritual para continuar. Aí ela fica num pé na igreja e um pé no mundo, fazendo as coisas do mundo, e acha que as coisas do mundo é tudo normal.
quê? Porque não tem conhecimento, não tem entendimento da palavra. E as coisas para a vida delas não vão para frente. Observa que as igrejas hoje em dia, os templos evangélicos, vamos dizer assim, eles estão cada dia mais escassos. Mais escassos no sentido, antigamente você ia num templo evangélico, aquele templo era lotado, né? Era muita gente. Escola dominical também era muita gente. Hoje você vai na igreja, num culto à noite, ali você vê 10, 15 pessoas, 20 pessoas, 30 pessoas no máximo que você vê num templo enorme, grande, é 50 pessoas. E olhe lá, e olhe lá. Então, o que aconteceu? Cadê os jovens? Você vai procurar jovens nas igrejas, você não encontra. Ah, na minha igreja tem muitos jovens. O quê? Meia dúzia? Meia dúzia de jovens? Antigamente, para você ter uma noção, eu estava vendo um pastor, né, de lá acho que do Japão ou da China, não sei, que ele veio, é de um lugar aí que ele veio aqui no Brasil. Ele se assustou com as igrejas aqui do Brasil, porque ele disse que as igrejas aqui são poucas pessoas que vão nas igrejas, e além das poucas que vão, são pessoas que ficam assim, conversando o tempo todo na hora do culto, fica tirando foto o tempo todo na hora do culto, fica andando o tempo todo na hora do culto, não tem aquele respeito pela casa de Deus. A casa de Deus virou assim, é teatro, virou funerária, virou salão de festa, salão de casamento, virou tudo ali dentro. Ali dentro eles fazem tudo, eles fazem uma farofa ali dentro, né, nos templos evangélicos. Ali dentro eles fazem casamento, eles fazem funerária, eles fazem toda a parte de recreação, tudo ali dentro. Entende? Não tem uma separação. Então o povo o pastor está pregando, o povo está andando para lá e para cá, com gente conversando com outra pessoa, gente olhando o celular. Assim que funciona. E a espiritualidade desse povo? Cadê a reverência? Cadê, né, a santidade? Sumiu. Aí o pastor vai lá, fala uma meia hora de palavra, que o pastor também tá tão frio espiritualmente, né, vamos dizer assim. Ele lê a Bíblia lá de qualquer maneira, amém, amém, todo mundo diz amém, vai embora, como? Eu já fiz a minha parte, eu já fiz um encontro com Deus, hoje eu já fui na igreja. Às vezes as pessoas estão lá no culto, querendo, né, mostrar para as outras pessoas que ela é uma pessoa justa, é uma pessoa santa, e começa a dar glória a Deus, aleluia, mas nem sabe por que está dando glória a Deus. Aí é, né, só para mostrar para os outros que ela parece ser uma pessoa, né, fervorosa diante de Deus. É lamentável. É lamentável. É triste. Dá nojo. Dá nojo quando você vai numa igreja e você vê tanta gente andando. E o pastor não fala nada, não chama atenção. Porque nossa vida, quem que deveria estar, né, chamando atenção? É o pastor. Olha, quem vai sair agora para o banheiro? Quando vocês entrarem para dentro do templo, se vocês forem para o banheiro, vai. Se vocês querem beber água, vocês tragam uma garrafinha de casa para beber água aqui dentro mesmo, porque aqui é lugar santo. E evita até, faz um jejum durante o culto. Faz um jejum durante o culto. Um jejum que não vai no banheiro, que não vai tomar água, que não vai comer. Faça um jejum. Mas hoje em dia não. Hoje em dia é normal ficar saindo toda hora. Deixa para ir no banheiro quando terminar o culto. Porque o culto, irmão, é tão rápido, é só 2 horas. Será que você não aguenta? Antes de ir para entrar para dentro da igreja, vai no banheiro. Toda igreja tem um banheiro. Vai no banheiro, toma água e fica 2 horas. Hein? Você fica mais de 2 horas sem ir no banheiro, sem tomar água, até sem comer. Às vezes, quando você está com o celular na mão. Você fica horas, né, trabalhando sem precisar ir no banheiro. Mas quando chega na igreja, nossa, mas é tanta vontade de ir no banheiro, é tanta sede que você sente. Por quê? Porque o diabo, ele está fazendo isso com as pessoas. E as pessoas não acordam, não percebem. Está dormindo espiritualmente, né? Ficam dormindo, não vê essas coisas. E isso, a pessoa está gerando o que para dentro dela? Ela está construindo o quê?
ela está destruindo, né, a construção que um dia ela teve. Ela está destruindo, a cada dia passa, destruindo. Aí terminou o culto, ela vai embora. Às vezes chega em casa uma uma briga que tem lá em casa. Às vezes briga até no caminho, né? O caminho que vai para casa, fica brigando. Aí fica falando mal do irmão, o irmão isso, o irmão aquilo. Hoje o culto estava assim, hoje o culto estava aquilo. Como se ela fosse uma pessoa super fervorosa. Ai, hoje o culto estava chato. É isso, aquela irmã cantou um hino chato, não gosta daquele hino. Ai, você viu a voz dela? É cheio de ti. E isso Deus não agrada. Deus abomina tal algo. Então nós temos que ter reverência. Se você vai para a igreja, tenha santidade. Deus está lá dentro. Deus está olhando tudo. Lembra quando Jesus estava no templo, que ele ficava observando tudo? É um sinal que Deus está lá dentro, ele está olhando tudo. E aqui fala: deixa-me, eu exterminarei e eu apagarei seu nome debaixo do céu e farei de ti um povo mais forte, mais numeroso do que este. Deus queria, né? Ele pretendeu fazer com Moisés. Moisés, eu vou fazer de ti um povo mais forte, maior do que esse. Aí Moisés pega e fala assim: e me virei e desci do monte que ardia em fogo, e as 2 tábuas da aliança estavam em minhas 2 mãos. E eu vi, e eis que pecaste contra o Senhor, vosso Deus, fizeste para vós um bezerro de fundição, desviaste rapidamente do caminho que o Senhor vos ordenou. Eu apanhei as 2 tábuas e a lancei de minhas mãos e a quebrei diante de vossos olhos. A revolta é revoltante. Moisés chega lá, poxa vida, vocês não sabiam que eu ia lá no monte? Vocês não sabiam o que Deus fez por vocês no deserto? Vocês não soubem o que Deus fez com vocês lá no Egito para tirar vocês da escravidão? Agora vocês fazem essa abominação contra Deus, adorando um Deus de barro. Eu imagino o ódio que Moisés teve com aquele povo. Ele olhou e falou assim: vocês não merecem nada, vocês merecem morrer. A sentença de vocês é morte. Eu imagino que ele fez tudo isso. Porque, irmãos, quando você está na presença de Deus e quando você vê uma pessoa que você ama, uma pessoa que você instruiu, uma pessoa que você tá levando no colo, praticamente, Moisés estava levando aquele povo no colo, e aquele povo se revolta de uma forma, faz aquilo, uma abominação tão grande diante de Deus. Aquilo lá foi uma ofensa não só para Deus, mas para Moisés também. Né? Moisés desceu, Moisés estava lá em sacrifício por eles, ficar 40 dias, 40 noites, sem beber água, sem comer. Ele estava, como ele estava sofrendo em cima do monte, agora imagina lá em cima daquele monte, frio, fome, sede. E chega lá e ver aquele povo, porque Moisés já era uma pessoa idosa, Moisés não era novo, não era criança, não era jovem, ele já era idoso. Ele já era idoso. E aquele povo fazer aquilo, eu imagino a dor que Moisés sentiu. Eu imagino. O ódio que ele teve. Ele ficou com tanta raiva que ele jogou a pedra no chão e quebrou. Falou assim: eu imagino, né? Morra todos vocês. Dá vontade, né? Aí o que ele fez? E me prostrei diante do Senhor como antes, durante 40 dias e 40 noites. Não comi pão, nem bebi água por causa de todos os vossos pecados que havíeis cometido, fazendo o mal diante dos olhos do Senhor, provocando sua ira. Ele já tinha ficado 40 dias e 40 noites no monte. Volta por causa do pecado, do que eles fizeram. Moisés ficou 40 dias e 40 noites de novo. Olha aqui, ó, não comi pão nem bebi água. Porque temi a ira e o furor com que o Senhor se irou contra vós, desejando vos exterminar. E o Senhor me escutou também desta vez. Ele ficou de 40 dias e 40 noites. Olha tudo que aquele povo fez. Ele estava a primeira vez, então ele ficou o quê? Foi 80 dias e 80 noites.
sem comer e sem beber, por amor a mim, por amor a você. Olha o sofrimento que Moisés passou. E esse povo ainda fica dormindo. Esse povo não tem temor. Hoje, se um filho seu, você que é casado, que tem filho, se um filho seu desobedece você, você já sente uma dor imensa. Desobedece por coisas tão banais. Você já sente dor imensa. Agora imagina você, essa pessoa, desobedecer a Deus. E ele fala aqui, o Senhor também se irou muito contra Arão e quis exterminá-lo, mas também orei por Arão naquele tempo. Então eu tomei vosso pecado, o bezerro que tinhas feito, e o queimei a fogo, e quebrei em pedaços, moí bem, até ficar fino como pó, e lancei seu pó no ribeiro que descia do monte. Eles fizeram construir um bezerro, por isso que lá na Índia a gente vê que eles adoram, né, vaca. Mas nessa época que Deus não permitiu, Moisés não permitiu, né, que eles continuassem com aquela adoração daquele bezerro. Moisés pegou o bezerro, derreteu no fogo, moeu até virar pó aquele ouro, né? Também em Taberá e em Massá e em Quibrote Rataava provocaste a ira do Senhor. E quando o Senhor vos enviou de Cádiz Barneia, dizendo, subi e possuí a terra que vos dou, então desobedecestes a palavra do Senhor vosso Deus e não creste nela, e não escutaste sua voz. Fostes desobediente contra o Senhor desde o dia em que vos conheci. E eu prostrei diante do Senhor, e eu me prostrei durante 40 dias e 40 noites, porque o Senhor tensionava exterminar-vos. Eu orei ao Senhor, dizendo, ó Senhor Javé, não destrua teu povo, a tua herança, que libertaste com tua grandeza, que tiraste do Egito com tua mão forte. Lembra-te dos teus servos, Abraão, Isaque, Jacó. Não atentes para a obstinação desse povo, nem para a iniquidade, nem para seus pecados, para que os habitantes desta terra, de onde nós retirastes, não digam, porquanto o Senhor não pôde introduzi-los na terra que lhe prometera. Por ódio a eles, ele o conduziu para os matar no deserto. E eles são o seu povo, sua herança, que tiraste com sua grande força e com teu braço estendido. Aqui terminamos o capítulo 9 do livro de Deuteronômio. Olha que lição maravilhosa que Deus está passando para mim e para você. Temer a Deus. Você é descendência desse povo de Israel. Se você é uma pessoa cristã, obedece o seu Deus. Tenha conhecimento. Aprenda a amá-lo. Aprenda a respeitá-lo. Aprenda a fazer a vontade dele. Quantas vezes que você já jejuou? Quantas vezes que você já orou? Porque quanta gente jejuma, você vê Moisés, para você ter uma noção, o jejum, quanto Moisés ficou? 40 dias e 40 noites. Aqui ele fala que ele ficou sem comer e sem beber água. Talvez você fala, um ser humano não fica tanto tempo assim. 40 dias. Durante tanto tempo ele não comeu nem bebeu água. Como que ele aguentou todo esse tempo? Quando você está no espiritual, vivendo no espiritual, você tem que lidar com sua mente. Moisés sabia lidar com a mente dele. Ele sabia lidar com o corpo dele, porque quem comandava o corpo de Moisés não era o espírito dele. O espírito dele. Então, quando nós estamos vivendo no espírito, quando você está com muita fome, você pode trabalhar o seu espírito, você não sente fome quando você está trabalhando o seu espírito. Moisés, ele trabalhava o espírito dele, o espiritual dele. Então, ele fazia tudo isso no espírito. Ele não fazia pensando no corpo. Porque se você for pensar no corpo, você come toda hora, você toma água toda hora. Então, ele vivia mais no espírito. Ele tinha esse conhecimento, né, de viver no espírito. Porque ele veio de uma
de uma linhagem lá do Egito, que o Egito eles ficam, né? O povo, eles ficavam muito tempo, né? Porque quando você conhece o espiritual, essa linhagem, né, espírita, você entende. Se o diabo pede para uma pessoa ficar tanto tempo sem comer, sem beber, essa pessoa fica. Você sabia? Essa pessoa fica. Se o diabo pede. Então, Moisés já tinha esse conhecimento, né, que o diabo ele exigia muito do povo, daqueles, né, que adorava ele. Se o diabo chega para você e fala para você comer carniça, carne apodrecida do cemitério, que ele vai te prometer o mundo e o fundo, você come. Então as pessoas comem. Então as pessoas vivem mais, elas comem, mas não sabe, no espiritual dela, no espírito dela. Então elas trabalham muito. Então nós temos que aprender também a trabalhar o nosso espírito, com o nosso espírito. Então Moisés trabalhava, porque ele tinha, né, conhecimento, né, dessas coisas. E quando ele, tanto que não foi à toa que Moisés foi morar lá no Egito. Não foi à toa. Foi para ele adquirir, né, conhecimento. Moisés adquiriu muito conhecimento. Ele foi criado como filho, né, de Faraó, da filha de Faraó. Então ele viveu lá, ele convivia com todos aqueles magos, com toda aquela espiritualidade que eles tinham lá. Ele convivia e ele sabia, né, se defender, porque ele sabia que ele tinha um Deus maior do que aquele povo. Ele conhecia aquele ritual, mas ele também sabia que o Deus dele era bem maior. Tanto que hoje nós vemos que muitos pais de santos, muitos bruxos, né, eles deixam a bruxaria e eles mesmos comentam, né, porque tem determinado trabalho espiritual que eles não conseguem fazer contra um cristão. Se um cristão está temente a Deus, aquele bruxo, ele não consegue fazer um trabalho espiritual para matar aquela pessoa cristã, uma pessoa temente a Deus. Ele só consegue fazer trabalho espiritual contra a pessoa que não tá andando, né, em obediência a Deus. Por isso que muitos trabalhos espirituais que eles fazem pega nas pessoas cristãs. Por quê? Porque as pessoas cristãs não estão tão, né, guarnecidas, né, da proteção de Deus. Então elas ficam, né, à mercê, né, do mundo. Porque quando você está com um pé no mundo, um pé na igreja, vamos dizer, um pé na presença de Deus e um pé na igreja, você fala, eu sou cristão, mas aquilo, você é cristão, mas de momentos. Você não é cristão pela vida toda. Você segue, é cristão por um momento. Dia domingo eu sou cristão, mas segunda, terça, quarta, você nem lembra de Bíblia, você nem lembra que existe Deus. Aí você vai fazer todos os gostos, todos os desejos do diabo. Aí você quer o quê? Você quer que o espírito maligno não te pega? Claro que ele vai te pegar. Ele vai te pegar e abraçar e destruir toda a sua vida. Às vezes você tá numa vida derrotada, tá numa vida totalmente, né, vamos dizer a palavra, um palavrão aqui, que eu não gosto de comentar, mas infelizmente, você tá numa vida toda desgraçada. E você fala, eu sou cristão. É até uma afronta, né, contra Deus, porque se você fosse cristão realmente, você tinha uma vida, né, santificada, uma vida abençoada. E se você não está tendo essa vida abençoada, é porque você não é cristão, você está com um pé na igreja, um pé no mundo. Você está adorando Deus e está também querendo, né, adorando mais o diabo. Aí o diabo, ele toma conta, aí Deus deixa. E lá se não me engano, Deuteronômio, nós vamos ler, Deuteronômio 28, Levítico 26, falam sobre isso. É muito sério. Então, tem muitas pessoas que não têm esse conhecimento, mas a Bíblia fala sobre isso. Então, nós devemos temer muito, muito, muito a Deus. Então, deixo aí essa mensagem, né, que você possa refletir, né, sobre o seu dia a dia, se santificar mais. O próprio, lá em Apocalipse, a gente lê lá que Deus fala assim, o justo, quem é santo se santifica, quem é ímpio se purifica, né? Aquele que é justo, ele vai se santificar, mas na presença de Deus, para estar aprovado, né?
E isso não é brincadeira, não. É tanto para a própria Bíblia fala que a gente tem que andar na presença de Deus para que a gente tenha vida, né? Deus, ele promete vida, e vida em abundância, mas só para aqueles que temem. Como eu sempre falo, não adianta você citar, ter aberto o Salmo 91 se você não está seguindo a Deus. Porque o próprio Salmo 91, ele fala, né, que é para aqueles que temem que ele guarda, né, aqueles que guardam o mandamento de Deus, aqueles que vigiam, né. O próprio Jesus, ele andou aqui na terra e ele falou para nós, ele deu esse conselho, vigiar e orar sem cessar. Então, quero receber bênção? Eu quero. Quer ser uma vida, quer ter vida aqui na terra, vida em abundância? Ah, eu quero. Então, Deus vai ter. Então, você fala assim, eu sou justa, eu sou muito temente, irmão, mas eu não tenho uma vida boa. Irmão, talvez você pensa que você não tem uma vida boa, mas Deus supre todas as suas necessidades, não é verdade? Eu tenho certeza que você não passa fome. Você não tem necessidade. Talvez você não tenha um grande conforto, né? Mas você não passa necessidade de nada. Tudo que você quer, você tem. Você tem uma vida até, né, boa. Então agradeça a Deus por isso. Continua agradecendo. Que Deus vai continuar te abençoando. Então, um forte abraço. Se você gostou desse vídeo, compartilha com seus grupos, né, de oração, grupo do WhatsApp, seus familiares. Compartilha, ajuda esse canal a crescer, tá bom? E eu falo também para você, dá aí um joinha, porque aí o YouTube, ele vai divulgar mais o nosso trabalho. E eu conto com você com isso. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.